Olá, aluno, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Matemática da Informática. Hoje iremos conversar sobre a função afim ou função do primeiro grau. A função do primeiro grau, ela é uma das bases fundamentais dentro da matemática, né? Especialmente aqui na parte da álgebra. A função do primeiro grau, ou função afim, como pode ser chamada, ela é representada, né, da expressão f de x é igual a x mais b, onde x é a variável independente, o a e o b são números reais e o a tem que ser diferente de zero. Esse tipo de função, ela é caracterizada, né, por ela estabelecer uma relação linear entre x e f de x, resultando em um gráfico em uma forma de reta. Vamos traduzir, né, o que a gente expressou aqui, tá? Então, a função quadrática, ela é da forma f de x, perdão, função afim, ela é da forma f de x é igual a x mais b, tá? Lembra que nós já estudamos, né, em aulas anteriores, né, porque quando a gente começa a estudar função, a gente não pode esquecer de falar de par ordenado, tá? Porque a função, ela tem a representação algébrica, que é essa que nós estamos tratando aqui, e há também a representação gráfica, quando a gente joga essa função para o plano cartesiano, e aonde falou aqui, ó, que a gente vai ter um gráfico que vai resultar em uma reta, na forma de uma reta. Então, voltando aqui, a gente tem um par ordenado, esses pares ordenados, a gente chama eles, né, eles são indicados pelas variáveis x e y. Por que x e y? Porque quando a gente estuda o plano cartesiano, tá? A gente já estudou também aqui, que nós temos dois eixos. O eixo da vertical, que é o eixo y, e também pode ser chamado de eixo das ordenadas, ou o eixo, ou não, e o eixo x, que é o eixo que está na horizontal e que a gente chama de o eixo das abscissas, tá? Então, aqui eu localizo, né, um ponto qualquer dentro de um plano cartesiano, indicando aqui, ó, as localizações x e y, tá? Então, voltamos para cá agora. Então, nós temos aqui a função f de x é igual a x mais b, que também pode ser escrita dessa forma, que é a mesma coisa. O f de x nada mais é do que o valor de y que a gente vai procurar. Então, se a função vier escrita dessa forma aqui, y é igual a x mais b, ela também está certa, porque na parte algébrica aqui, o valor de x é o que está multiplicando pelo a, e o y é o valor que nós vamos encontrar após fazer, né, essa multiplicação com essa soma. Então, a forma também, substituir o f de x por y é uma forma também de se escrever a função. Lembrando que, né, esse A e esse B, bota aqui, ó, A e B pertencem aos números reais. Isso quer dizer que o A e o B podem ser números naturais, números inteiros, podem ser números fracionários, números decimais, podem ser frações, podem ser raiz. Qualquer valor, né, para A e B que esteja dentro do conjunto dos números reais, exceto aqui que o A, né, onde o A tem que ser diferente de zero. A única restrição que o número, né, o número que vai ser, que vai ficar no lugar de A deve possuir é que ele não pode ser um número zero, tá? Tem que ser diferente de zero. E aí, traçando os pares ordenados de uma função no gráfico, né, no plano cartesiano, a gente vai ter uma reta, né, como resultado. Agora vamos para algumas características de uma função, né, do primeiro grau ou função afim, tá? O domínio de uma função afim é o conjunto dos números reais, né? Então, o domínio é igual a R. E a imagem também é formada pelo conjunto dos números reais. Ou seja, né, tanto o domínio quanto a imagem
de uma função do primeiro grau, ela pertence aos números reais. A gente tem algumas restrições que a gente viu, né? Quando a gente, por exemplo, né, está trabalhando com alguma fração, né, com alguma função afim, e que essa fração, né, esteja dentro do denominador, né? Então a gente tem a condição que o domínio ele não pode, ele tem que ser diferente de zero, né? Porque se a gente tem um domínio se a gente tem uma divisão e dessa divisão resulta aqui, né, um valor aqui embaixo que seja zero, isso não existe, né? Então, a condição de existência de um domínio que seja fracionário, onde a variável esteja na fração, ele tem que ser diferente de zero, tá? Vimos também, né, se for uma função e essa função for também fracionária, e aí tivermos no denominador um radicando que seja par aqui, a gente viu também, por exemplo, que a condição que ele tem que ser maior que zero, tá? Então, essas são algumas restrições com relação ao domínio que nós estudamos já em aulas anteriores, tá? Na forma f de x é igual a x mais b, o valor do coeficiente numérico a determina o coeficiente angular. Quando a é maior que zero, a função é crescente. E quando a é menor que zero, a função é decrescente. Já o coeficiente linear, que é o b, determina onde a reta vai interceptar o eixo y. Então, olha só, já começamos a observar que os valores que vierem, né, determinando uma função do primeiro grau, esses valores vão nos determinar algumas características dessa função. Então, a primeira delas é essa daqui, ó. O número que vai estar junto com x, tá, que a gente chama de a, esse número vai estabelecer o sentido do gráfico, porque ele fala o seguinte: se esse a ele for maior que zero, a função é crescente, tá? E se esse a for menor que zero, essa função é decrescente. Isso vai nos implicar na hora de fazermos o gráfico, tá? Porque o sentido de uma função crescente é de um jeito, e o sentido, né, o gráfico, né, de uma função crescente é de um jeito, e o gráfico de uma função decrescente é de outro jeito, tá? E esse termo aqui, o B, ele diz o seguinte: ele vai mostrar para nós o momento em que o gráfico, que a reta vai cortar, interceptar o eixo Y. O gráfico intercepta o eixo Y apenas em um momento. Quando a gente fala momento, é apenas em um número. É esse número que o B vai indicar aqui que vai ocorrer isso. A gente vai identificar a reta interceptando determinado, né, naquele momento, o eixo Y, tá? Então vamos deixar de conversinha e vamos então para uma parte prática, para entender como que funciona isso que eu acabei de falar. A função que nós vamos estudar aqui agora é essa daqui, ó. É a função f de x é igual a 2x mais um, tá? Então aqui nós, né, temos aqui essa funçãozinha aqui, ó. Lembrando que isso daqui pode ser, ó, pode ser dessa forma aqui, ó. F de x, que é o que nós estamos acostumados a ver, tá? E só não esquecendo que isso daqui é a mesma coisa, tá? Então, se virem, isso daqui é a mesma coisa que a gente está querendo dizer. Então, vamos estudar inicialmente essa função aqui. Olha só. O A é igual a 2, né? Onde a gente sabe que esse A igual a 2, o A é maior que zero. Portanto, a função ela é crescente, tá? E depois a gente tem aqui também que o b, que é o coeficiente linear, é igual a um. Isso quer dizer quando a reta vai interceptar o eixo y, tá? E por fim, a gente vai agora resolver essa função, né, essa equação que tem dentro dessa função para a gente achar para a gente achar o que chamamos de zero da função. Então observe aqui, ó. Para fazer isso, basta igualar a função a zero. Então, eu peguei aqui, ó, 2x mais um igualei a zero. Aí, ó, no primeiro membro, antes do sinal de igual, deixei o 2x. E o mais um, que não tem variável, passei para depois do sinal de igual, menos um.
x é igual a menos meio, que nós temos aqui, né? Ou x é igual a, né, aqui eu dividi, a gente fez só a amostra, né, para mostrar, e menos um meio ou 0,5, tá? Por que já deixei aqui o decimal? Porque quando a gente for fazer o gráfico, fica melhor para a gente já localizar os números decimais. Então, ó, observe que ao resolvermos a equação, determinamos o que nós chamamos de zero da função, tá? Então, descendo mais um pouquinho aqui, nós temos agora aqui a construção desse bendito gráfico, tá? Digamos assim. Então, olha só o que que eu fiz aqui. Vou mostrar mais ou menos, só para, em vez de mostrar pronto, vamos construir, para vocês entenderem melhor aqui rapidinho, tá? Então, nós temos aqui, ó, o y e o x. A gente sabe que dois pontos determinam uma reta, então dois pontos são suficientes para que a gente consiga marcar aqui. Então a gente precisa de um ponto em x e de um ponto em y. O ponto em x a gente vai achar quando a gente resolve a função, quando a gente determina o zero da função, ó, que vem aqui, ó, é o menos 0,5, tá? E o y vai ser o 1, que é onde, né, a função nos dá o valor de b. Então observe o seguinte, ó. Vou marcar 0,5 aqui, mais ou menos. Não, aqui eu vou marcar como se fosse já o 1. Deixa eu marcar maior um pouquinho, então, ficou muito pequeno. É porque aqui, ó. Aqui eu vou marcar como se fosse o 1, menos 1, tá? Então, o meio vai estar mais ou menos aqui. E aqui eu vou marcar o 1 positivo, que é o da função. Então, mais ou menos, ó, um ponto aqui e outro ponto aqui. Então, dois pontos determinam uma reta. Então, aqui, ó, é a reta da função 2x mais 1, tá? Então, observe que aí o sentido crescente da reta, ó, a reta está crescendo. Ela sai do quadrante negativo e vai subindo para o quadrante positivo. Um outro exemplo, ó. Temos agora aqui a função f de x, que é igual a menos 3x mais menos 2, perdão, ou y também, que é igual a menos 3x menos 2. Então vamos determinar as características dessa função. Ó, o coeficiente angular. A gente sabe que o a é igual a menos 3 e o b é igual a menos 2. Esse a é o coeficiente angular. Menos 3 é menor que zero. Então já sabemos que a função aqui, ó, ela é decrescente. O coeficiente linear é menos 2, ou seja, a reta vai interceptar o eixo y no número menos 2. Ok. E vamos resolver agora essa função. Então, ó, peguei a função menos 3x menos 2, vou igualar a zero. Antes do sinal de igual, deixo a variável, o número que possui a variável, menos 3x. E esse menos 2, que está aqui antes do sinal de igual, eu vou invertê-lo, né, aqui trocar de posição, invertendo o seu sinal. Está passando menos 2, vai passar mais 2. Então, observe que a variável está com o sinal de menos. Então, a gente multiplica por menos 1, né, para a gente tirar esse sinal de menos daqui. Então, vai ficar 3x é igual a menos 2, x é igual a menos 2 terços, ou x é igual a menos 0,6, né? Dividindo já para a gente não ter, já ter o valor próximo para a gente traçar o gráfico. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui, ó, a olho nu aqui rapidamente, tá? Mais ou menos este gráfico. Aqui, aqui. Aí, olha só, vamos lá. Menos 2 para y, então temos aqui, ó, menos 2 para y, ok? E 0,6. Vou colocar aqui mais ou menos, tá? Então, um ponto aqui e um ponto aqui, ó. Então, ó, olha a reta aqui, ó. Então, nós temos aqui, ó, que f de x é igual a menos 3x menos 2, tá? Observe também o sentido dessa reta, tá? Que ela, ó, ela vem aqui do quadrante, aqui de cima e vai descendo para os quadrantes negativos. Então, por isso que ela é decrescente, tá? Aqui agora, então, né, a parte gráfica foi essa daí.
Outros nomes da função do primeiro grau, né? Como a gente já viu, né, a gente fala função afim ou função do primeiro grau. Mas a gente também pode possuir a função quadrática, a função do primeiro grau, tô com negócio de função quadrática, ela pode possuir outros nomes. Então, a função afim, que é a que a gente está estudando, né, que é essa daqui da forma aqui, ó, f de x é igual a x mais b, tá? Existem várias linhas de pensamento que tentam explicar o seu nome, né? Mas o termo afim, que vem do grego affinis, que significa ter afinidade, semelhança ou ligação. Acredita que a sua origem vem do fato de dois pontos definirem uma única reta, que nós já falamos aqui, ou seja, estarem interligados. Mas ainda o A é diferente de zero, que a gente sabe que é a condição, né, dessa função aqui. A função linear, esta é apenas um caso particular da função do primeiro grau, tá? Onde b é igual a zero. Então, a função linear, vamos assim, ó, vamos pegar aqui. Se a gente tem o b igual a zero, só aqui, a gente tem assim, ó, f de x, 2x, por exemplo. Aqui o b vai ser igual a zero, então não precisa ter. Então, se a gente for fazer o gráfico, né, vamos pegar aqui, ó, 2 e menos 2, né? A gente vai ter aqui, ó, menos 4. 2 e menos um, menos 2. 2 e zero, 2. 2 e um, 2. 2 e 2, 4. Se a gente for traçar aqui, ó, vamos supor aqui, ó, menos 4 e 2. Aqui, ó, aqui é x, lembrando, ó. Ó, o que que vai acontecer aqui? Deixa eu mostrar aqui, tá? Aqui, peraí, menos 2 e menos 4. Vou pegar aqui. Aqui. Depois, menos um e 2. Menos um e menos 2. Tá? 2 e zero. Aí vai sendo 2. 2 e um. Só mais ou menos, tá, gente? Aqui, ó. Olha só. Essa função aqui, ó. Quando ela for a função linear, tá? O que que vai acontecer? A gente vai ter, aqui só fiz um gráfico para vocês verem mais ou menos o tipo do gráfico, mas a gente vai ter a função onde o b ele vai ser ausente, tá? O b ele não aparece, então o tipo de gráfico para esse tipo de função vai ser sempre semelhante a esse daqui, tá? A gente vai traçar os valores, a gente vai colocar aqui, né? Perdão, aqui é zero. A gente vai colocar os valores, tá? E o que que vai acontecer? Aqui. O que que vai acontecer? Esse gráfico, quando a função ela é desse tipo aqui, com b igual a zero, ela sempre vai passar pela origem da função, tá? Aqui não quer agora explicar aqui por quê, filho, tá? Porque o que que nós vimos? Nós vimos o seguinte: toda função f de x igual a x mais b, a reta vai interceptar o eixo y no b, certo? Se essa função, o b é igual a zero, então, ou seja, onde que essa reta vai cortar o eixo y? Vai cortar o b, né? Vai cortar a reta na origem, que vai ser no ponto zero zero, tá? E a função constante, né, é um outro caso particular, onde o a é igual a zero, que a gente não pede, né, que aqui tem uma condição da função afim. A função constante ela vai ser sempre um gráfico desse tipo aqui, ó. Igual aqui, vamos ter f de x é igual a 1, f de x vai ser igual a 3. Então, eu coloco aqui, ó, 1 aqui e aqui 3 aqui. Só pode ser de uma forma, ou f de x igual a 1 ou f de x igual a 3. Não quer dizer que a mesma função vai ter esses dois valores, não. Mas o gráfico vai ser um gráfico constante, então por isso que é constante. Sempre vai ser o mesmo sentido do gráfico. Então aqui
A gente viu que a função linear, ela pode ser linear, o nome linear, né, que tem o gráfico, né, a gente consegue, né, identificar o termo A e o termo B. Temos a função, isso, a função afim, a função linear, o B vai ser igual a zero, então o gráfico sempre vai passar pela origem, e a função constante, quando o A é igual a zero, que ele é uma reta que se mantém sempre no mesmo sentido, né, em todo o comportamento dessa função, tá? Então vamos lá aqui, algumas atividadezinhas para a gente compreender um pouco da aplicação de função, tá? Estamos aqui, ó. Uma fábrica de bolsas tem um custo fixo mensal de R$ 5.000. Cada bolsa fabricada custa R$ 25 e é vendida por R$ 45. Para que a fábrica tenha um lucro mensal de R$ 4.000, ela deverá fabricar e vender mensalmente X bolsas. Qual é o valor de X? Ou seja, quantas bolsas que vai ter que vender? Então a gente pegou aqui, ó, os dados do problema, tá? Para a gente entender o que está sendo feito e o que nós vamos ter que fazer. Olha só, o custo fixo mensal é de 5.000. Então tá aqui, ó, o custo fixo mensal é de 5.000. O custo de cada bolsa é de R$ 25, que também está aqui. Cada bolsa é vendida por R$ 45, que também está aqui. E ele quer saber o seguinte, para ele ter um lucro de R$ 4.000, quantas bolsas que tem que ser vendida por aqui, dentro desse mês, para ter esse lucro aqui. Então, olha só, o custo mensal para fabricar a quantidade X de bolsas, que a gente não sabe quantas são essas bolsas, vai ser dada pelo valor fixo mensal, mais a despesa de cada bolsa, que é R$ 25. Então, nós chamamos de custo de X, né? O C de custo. Então, é o valor fixo, tá? De 5.000, mais 25 vezes X, que eu não sei quantas bolsas que serão produzidas, tá? Mas o valor total do custo vai depender da quantidade de bolsas que vai ser vendida, porque o X, né, aqui vai variar esse valor, e à medida que varia, vai aumentando. Então, a primeira função foi descoberta aqui. Já o lucro das bolsas que a gente tem também, olha só, a gente viu que a quantidade de bolsas que precisa para, né, para ter o lucro é o seguinte: eu tenho que pegar o valor que eu vou vender cada bolsa, aí eu vou ter que multiplicar por X, porque eu não sei quantas bolsas que eu vou vender, menos o custo que eu tive para produzir essas bolsas, tá? Então, essa é a segunda equação, tá? A segunda função, ó. O lucro mensal por mês de X bolsas é lucro de X, que é o L, então vai ser 45x, que é o valor que se vende cada bolsa, menos o custo que se tem. Então a gente chegou a essa função aqui, ó. L de x é igual a 45x menos cx. No lugar do cx, eu já vou substituir pela função que eu informei aqui em cima. Então eu vou ter 45x menos 5.000 mais 25x. Aí agora aqui eu vou eliminar os parênteses, fazendo regra de sinal, né? Menos vezes mais é menos, menos vezes mais é menos. Então, aqui, 45x subtrai de 25x vai dar 20x, menos 5.000 que sobrou aqui, ó. Então, o lucro vai ser obtido por essa função aqui, ó. Lucro de x é igual a 20x menos 5x. Sabendo que o lucro deve ser 4.000, ou seja, a gente tem que igualar isso daí agora a 4.000, tá? Que é o que nós fizemos aqui, ó. No lugar de L de x, coloquei o valor, que é o y, 4.000. Aí agora fui resolvendo a equação, ó, igual a 20x menos 5.000. Aí passo o 5.000 para cá, né, antes do igual aqui, invertendo o sinal. Então temos aqui, ó, 9.000 mais 20x. Dividindo aqui, nós vamos ter que, para se ter o lucro de R$ 4.000 por mês, é necessário vender 450 bolsas. Questão 2. Exercício resolvido 2, né? Ana e Beatriz caminham em uma pista retilínea, na mesma direção e sentido, e com as respectivas velocidades constantes. Sabe-se que a posição de Ana, né, que a gente chama de P de A, vai ser dada por P de A, a posição de Ana, em função do tempo, é igual a 200 mais 25t. E que a posição de Beatriz, né, P de B, é dada por posição de Beatriz em função do tempo, que é igual a 500 mais 20t. E que o tempo t é dado em minutos. Nessas condições, o tempo que Ana precisa para alcançar Beatriz é. Ou seja, a gente tem que duas funções, né, de duas pessoas que vão caminhar o mesmo percurso, na mesma direção e no mesmo sentido, só que com velocidades diferentes. Então, para a gente saber quando que uma vai alcançar a outra, a gente precisa apenas igualar essas funções.
Então, ó, igualo aqui, ó, 200 mais 25t, que é igual a 500 mais 20t. Todas essas ideias de funções, de quando é dado duas funções, né, que começam com posições, né, tal, e quer saber qual momento que elas se encontram, é como querer saber quando que essas funções vão se interceptar. Quando a gente determina esse t aqui também, a gente determina o momento que no gráfico essas funções se interceptam, né, então que se encontram. Então essa é a ideia que tem esse tipo de questão. Então, resolvendo aqui, ó, 25t, vou passar o 20 para cá, então 25 menos 20 vai ficar 5t. O 500 está aqui depois do igual, esse 200 vai vir para cá, 500 vai subtrair de 200, vai dar 300. Então, nós temos aqui 5t igual a 300. T é igual a 300, vai dividir por 5. Então, o tempo aqui vai ser de 60 minutos. Depois de uma hora, então, as duas vão se encontrar, tá? E outra questãozinha aqui também muito importante é essa daqui, ó. Calcule a equação da reta que passa pelo ponto P1, 3 e 8, cujo coeficiente angular é A igual a 2. Então, aqui nesse tipo de exemplo, agora a gente vai ter o seguinte: a gente tem os pontos, tem algumas informações, e a gente vai descobrir a função que tem essas condições aqui. Então, olha só, do ponto P1 que foi fornecido, a gente tem o seguinte: a gente tem quem é x e quem é y. Ó. Sabe que é a ordem nessa daqui? X e y. Então, a gente sabe que x aqui é igual a 3 e o y é igual a 8. Ok. Sabendo que a função é dada por f de x, aqui faltou igualzinho, né? Mas aqui f de x é igual a x mais b, e sendo que o a é igual a 2, ou seja, a gente já tem o coeficiente angular. Então, no lugar desse a, eu já posso colocar o meu 2. Então, a função vai ficar, ó, f de x é igual a 2x mais b. Tendo isso agora aqui, ó, a gente consegue finalizar aqui. Por quê, ó? A gente já falou que f de x é a mesma coisa que y. Então, o que que eu vou fazer, ó? No lugar de f de x, eu coloquei y é igual a menos 2x mais b. Vou pegar o par ordenado agora e vou trocar, ó, por x e por y. Então, no lugar do y vai entrar o 8, que é igual o menos 2, que o problema já forneceu, que é o coeficiente angular, multiplicado por 3, que é o x que está aqui. Então, 2 vezes 3 mais b. 8, vou repetir, que é igual, multiplico menos 2 vezes 3, aqui vai ser menos 6, mais b. Passo esse menos 6 antes do sinal de igual, invertendo o sinal. Então, vai ficar 8 mais 6 igual a b. Então, b vai ser igual a 14. Assim, a função que a gente procura é f de x é igual a menos 2x mais 14, tá? Então, esse tipo de problema pode acontecer. Então, a gente determina a função algébrica. E aqui agora, ó, um outro exemplo. Calcule a equação da reta, que é a mesma coisa que nós fizemos na anterior, só que agora é com dois pontos. P1 é igual a 1 e 3 e P2 é igual a 3 e 7. Então, vamos lá. Ó, lembrando que a forma geral da equação é y igual a x mais b, e que temos os valores de x e y nos dois pontos. Feito isso, a gente vai substituir primeiro por P1, depois por P2, tá? Então, ó, a função y é igual a x mais b. Observe que aqui a gente não tem o coeficiente angular, só tem x e y. Então, no lugar do x, ó, vai entrar o 1 e no lugar do y vai entrar o 3. Então, ficou 3 igual a vezes 1 mais b. Aí, aqui, ó, por favor, aqui, ó, deleta aqui, é o y. Então, aqui ficou, ó, aí aqui ficou, é, peraí, o que ficou aqui? Peraí que aqui trocou, aqui não é isso não, peraí. Então, temos aqui, ó, 3 é igual a mais b, tá? Então, nós temos aqui, ó, que a mais b é igual a 3. É a primeira função. Aqui, porque aqui eu já coloquei direto. E a outra função é aqui, ó, ax mais b. Então, no lugar do y vai entrar 7 e no lugar do x vai entrar 2. Então, a vezes 2 mais b. Então, nós temos aqui 2a mais b, tá? Aqui nós vamos ter 2a mais b igual a 7, tá? Aqui é 3, espera, aqui é 3. Eu coloquei 2 aqui, mas é 3, perdão, tá? Aqui é 3. A vezes 3, 3a e 3a.
Então, observe que a gente chegou a essas duas funções aqui. Feito isso aqui, agora a gente montou um sistema, tá? Ó, um sisteminha aqui para a gente resolver, ó. A mais B igual a 3A mais B igual a 7. Então, aqui a forma de resolver, eu vou utilizar eu vou multiplicar por menos um, tá? Igual aqui, ó. Peguei a primeira equação, vou multiplicar ela por menos um para a gente poder cortar uma variável. Então, quando eu multiplico por menos um, toda a linha vai ser mudada a sinalização. Então, vai ficar menos A, menos B, menos 3. E a linha de baixo, eu vou repetir, ó. 3A mais B igual a 7. Aí, aqui agora, ó, eu vou cortar o B. Aí vai ficar, ó, 3 tira um, vai ficar 2A. 7 tira 3, né, vai ficar igual a 4. A é igual a 4 dividido por 2, então o A vai ser igual a 2. Então, e agora eu vou pegar uma equação qualquer das duas que estão lá em cima e vou substituir o valor de A. Então, eu vou pegar sempre as menores, né? Então, A mais B é igual a 3. No lugar de A, vou colocar 2, mais B é igual a 3. B é igual a 3, que estava depois do sinal de igual, repetir. O 2 vem depois trocando o sinal, que vai ser menos 2. B é igual a 2. Então, se o A vale 2 e o B vale um, temos a equação, né, a função f de x é igual a 2x mais um. Então, a gente troca os valores aí, e aí a gente consegue, né, determinar a equação da reta. Então, com isso daqui, pessoal, a gente finaliza essa aula, tá? E agora você já está apto para fazer as questões que seguem, né, sobre esse assunto, ok? Até a próxima aula.